Para superar o desafio de ficar em casa, você não precisa ficar entediado. Te desafiamos então a compartilhar conosco uma leitura que você acredita ser obrigatória para todos os seres humanos, ou seja, todos devem conhecer. O Desafio da Leitura é uma iniciativa do PET Zetacny UFRB, inspirada na atividade Leia Outros, que convida você para mostrar um novo universo literário e conectar o máximo de pessoas possíveis através do fascinante poder de viajar sem sair do lugar. Sexta-feira, 14 de abril de 1944. Realmente acredito, Kitty, que hoje estou meio doida e não sei porquê. Meu texto está todo misturado, estou pulando de uma coisa para outra e às vezes duvido seriamente se alguém se interessará por essas bobagens. Provavelmente vão chamar de Os Pensamentos de um Patinho Feio. Meus diários com certeza não terão muita utilidade para o ministro da Educação. E o desafio de hoje é falar sobre a biografia de Anne Frank. O grande diferencial do diário é justamente retratar o período de transição, tanto de fase, infância e adolescência, quanto de condição de vida, liberdade e repressão, de uma jovem menina judia, a tão conhecida Anne Frank. Mas afinal, quem foi Anne Frank? Anneliese Mary Frank, nascida em 12 de junho de 1929, poderia ter sido uma cidadã alemã como qualquer outra, mas Anne era de origem judaica, e isso mudou todo o seu destino, projetos e sonhos. A Segunda Guerra Mundial iniciou-se 10 anos após o seu nascimento. Porém, ao ganhar o diário em seu 13º aniversário, a pré-adolescente não imaginava que entre seus escritos cotidianos haveriam traços de crueldade e intolerância, fruto de um dos maiores massacres humanos por questões raciais. Entre os seus gostos estavam cinema, literatura, jornalismo e até mesmo o desejo de ser escritora. Apesar de todo o potencial, Anne não pôde ir atrás dos seus sonhos, mas acabou conquistando um deles, documentado em seu diário. No dia 5 de abril de 1944, Anne escreveu: "Não quero que minha vida tenha passado em vão, como a da maioria das pessoas. Quero ser útil ou trazer alegria a todas as pessoas, mesmo aquelas que jamais conheci. Quero continuar vivendo depois da morte." Anne escreveu o diário entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944. Ela decidiu que publicaria o livro a partir do seu diário, quando a guerra terminasse. No dia 4 de agosto de 1944, as 8 pessoas que se escondiam no anexo secreto foram presas. Uma das 2 secretárias que trabalhavam no prédio, Miep Gibbs, encontraram as folhas do diário de Anne Frank espalhadas pelo chão. Depois da guerra, e a certeza de que Anne havia morrido, Mipps entregou o diário, sem lê-lo, ao pai da menina. Após longa deliberação, Otto Frank decidiu realizar o desejo da filha. Quando morreu, ele deixou os manuscritos da filha para o Instituto Estatal Holandês para a Documentação de Guerra, em Amsterdã. Como se questionava a autenticidade do diário desde a sua primeira publicação, o Instituto para a Documentação da Guerra mandou fazer uma profunda investigação. Considerado autêntico, publicou-se o diário na íntegra, juntamente com os resultados de um exaustivo estudo. Assim como a Anne esteve há alguns anos atrás, a maioria de nós estamos em período de confinamento em defesa da vida. Óbvio que em circunstâncias totalmente diferentes, mas compartilhando de angústias e do sentimento de impotência diante de uma situação que foge do nosso controle. Anne soube dar uma nova perspectiva à angústia dela. E ter acesso a esses relatos é como dar uma injeção de ânimo em nossa existência. O diário se torna então uma leitura obrigatória para todos nós quarenteners. Sobre os telhados e em direção ao horizonte, havia uma tira de azul tão claro que era quase invisível. Como posso me sentir triste enquanto isso existir? E enquanto eu puder desfrutar dessas coisas? O melhor remédio para os amedrontados, solitários ou infelizes é sair, e a um local em que possam ficar a sós com o céu, a natureza e Deus. Enquanto isso existir, e deve existir para sempre,
Sei que haverá consolo para toda tristeza, em qualquer circunstância. N, assim como tantas outras pessoas, foi uma jovem cheia de sonhos e coragem que foram ceifados antes mesmo do massacre em nome da supremacia racial e da prepotência humana de fato acontecer. Os relatos de crueldade na história e por alguns sobreviventes parecem ser o suficiente para nos indignar com tamanha violência, com tamanha crueldade. Mas a forma com que Anne escrevia diariamente sobre como era viver no esconderijo, apelidado carinhosamente por ela de anexo secreto, nos faz ter o sentimento de responsabilidade para que o Holocausto nunca mais aconteça. E principalmente nos lembra de quão desumanos nós, humanos, conseguimos ser. Então, Anne escreve de uma maneira quase que perfeita o que eu acredito que seja o amor. Então, o amor. O que é o amor? Não creio que se possa realmente pôr em palavras. Amor é entender alguém, se importar, compartilhar as alegrias e tristezas. Isso pode incluir amor físico. Você compartilha alguma coisa, dá alguma coisa e recebe algo em troca. Seja ou não casada, tenha ou não filho. Perder a virtude não importa, desde que você saiba que, enquanto viver, terá ao lado alguém que a compreenda e que não precise ser dividido com mais ninguém.